Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o equilíbrio mental nosso, a necessidade desse equilíbrio. E vamos começar com um diálogo de que Jesus teve há 2000 anos. Era o ano 30. Jesus tinha 30 anos de idade e ele vinha do deserto onde tinha encontrado João Batista. Ele entrou em Jerusalém como um peregrino, se assentou nas portas do templo e ficou ali sentado observando as pessoas. E um grupo de sacerdotes judeus, juntamente com alguns pensadores ociosos, observando aquela figura sublime de Jesus, ficaram curiosos. E um deles, um sacerdote chamado Hanã, se aproximou de Jesus e perguntou: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus respondeu: venho a Jerusalém buscando a edificação do reino de Deus. O sacerdote olhou para aquele peregrino. Reino de Deus? Que pensas tu ser isso? E Jesus respondeu. Esta é a primeira grande pérola desse diálogo. Jesus respondeu: reino de Deus é obra divina no coração dos homens. A primeira grande informação que nós temos desse diálogo. Obra divina no coração dos homens. E Hanã, indignado, falou: obra divina? Tu? Como contas para fazer essa difícil empreitada? Quem são seus seguidores? Por acaso conhece algum príncipe ilustre desconhecido? De onde virão seus seguidores? Jesus respondeu: meus seguidores hão de vir de todos os lugares. E Hanã, irônico, com uma gargalhada, falou: sim, existe tolos e ignorantes em todos os lugares. Agora, Galileu, já viste alguma estátua perfeita ser modelada com fragmentos de lama? E Jesus responde a Hanã com a segunda grande pérola desse diálogo. Sacerdote, nenhum mármore é mais puro e mais perfeito do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Então aqui nós temos a informação que ninguém mais do que o governador espiritual do orbe, Jesus de Nazaré, nos traz que o reino de Deus não está fora de nós. Não está em nenhum livro, nenhum templo, nenhum local fora. Está dentro de nós, no nosso coração. E ele vai sendo modelado com a nossa boa vontade, o nosso bom ânimo, o nosso equilíbrio, modelando o nosso sentimento. E aí sim nós vamos conectando com o Pai, com o todo cósmico. Então é a partir desse diálogo que nós vamos começar o nosso estudo, a nossa meditação de hoje. Aí se passaram quase 19 séculos e vem a doutrina espírita. Como se fossem as portas do céu se abriram e os anjos, através da psicografia de Chico Xavier, os anjos falando para nós. Quando nós abrimos as obras de André Luiz, um aprendiz ainda, e Alexandre fala em Missionários da Luz, Calderaro fala no Mundo Maior, o ministro Sanzio fala em Ação e Reação, são anjos falando conosco. Então nós vamos estudar um pouquinho isso que nos foi trazido pela doutrina espírita. Pensamentos, essas ondas mentais que nós emitimos. Os pensamentos são emissões fluídicas. Nós todos estamos imersos no fluido cósmico universal, a matéria elementar base do universo. Todos os corpos, todas as criaturas fazem parte desse fluido cósmico e de suas transformações. Quando
Como se fosse esse fluido cósmico o hálito divino, o pensamento do Criador. Quando a mente humana, a inteligência humana emite um pensamento, nós co-criamos em cima desse pensamento do Criador. Olha a responsabilidade de nos equilibrarmos, que tipo de pensamento estamos vibrando. Pensamentos que criam formas, que se materializam. Muito bem. Esses pensamentos são ondas. Esse livro, de onde eu tirei esse estudo, essa primeira parte, é um livro chamado Mecanismos da Mediunidade, que André Luiz, com psicografia de Chico Xavier, é um tratado de física para quem gosta, para quem se interessar. E no capítulo 4, intitulado Matéria Mental, ele estuda essa matéria mental. Então, ele diz lá que essas ondas mentais, elas se graduam desde raios ultracurtos, de potências angélicas, a pessoa extremamente elevada, ou mesmo nós, quando estamos numa oração sincera, fervorosa, passamos por uma dor forte, fazemos uma súplica, aquela fé vigorosa, aquela fé que Jesus falava que transformava montanhas, esse pensamento, nós modulamos essa onda mental com uma alta frequência, com um alto poder de transformação espiritual. Não é tudo fluido cósmico? Mais denso a carne, mais sutil, esse tipo de onda modifica. Por exemplo, quando Francisco de Assis chegava ao lado de um doente, de um leproso. No livro de Miramês, Francisco de Assis, ele conta que Francisco de Assis chegava do lado de um leproso, ele amava tanto, e esse amor, essa gratidão a Deus, era tão intensa, que ele modulava essa frequência, nesse raio ultracurto, a ferida da lepra sarava, imediatamente. Quando Jesus, com seu pensamento elevado, com toda sua virtude, aquele amor puro, chegava perto, tocava. Então a gente começa a entender que não são milagres, isso é a natureza. E cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, temos que nos conscientizar dessa potencialidade da mente humana. Então, essas ondas mentais, elas se graduam em raios ultracurtos, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, os nossos pensamentos, até as ondas fragmentárias dos animais, que possuem pensamentos descontínuos. Então a gente conclui que a mente humana, que é essa sede do espírito, é um computador divino. Esse cérebro que traduz a mente, a sede do espírito. Onde a programação depende de nossa vontade, do nosso querer e dos nossos sentimentos. Bom, aqui a gente já tem outra informação para entender o que Jesus falou para Hanan 2000 anos. A alavanca da vontade, o cinzel da boa vontade. Cinzel é aquele martelinho que modela o mármore. Então, através do nosso bom ânimo, da nossa, apesar da conta estar negativa, apesar de estar um calorão, apesar de falar ter diminuído por causa disso, daquilo, eu sou filho de Deus, eu tenho gratidão à vida, eu estou vivo. Esse sentimento de gratidão, esse sentimento, ele vai modulando essa onda mental. Ele vai, através desse cinzel, modelando esse sentimento. E com isso eu vou o quê? Me sintonizando com as esferas mais altas. Que essa onda que eu emito, ela retorna para mim todas as que estão na mesma faixa vibratória. Aí entra um irmão na sala de desobsessão, não, porque tem um espírito que está me perseguindo. Tudo bem, vamos fazer o tratamento e tal, faz a desobsessão, aí volta semana que vem com a mesma obsessão. Será que se a pessoa não modular a onda mental, não trazer a responsabilidade da sua cura para si mesma, esse espírito vai conseguir se conectar? Não. Não vai. Porque as ondas, elas estão no mar sutil de energia, essas ondas. Mas elas só se conectam quando há o quê? A mesma faixa de frequência. E essa informação, meus irmãos, está em todo lado. No Havaí, por exemplo,
Existe um método de cura ancestral, que é o Ho'oponopono, para quem nunca ouviu falar. O médico, Dr. Rillen, está no livro Limite Zero, curou uma ala de pacientes, num presídio, pacientes psiquiátricos, todos se curaram, pegando a ficha do paciente e falando: sinto muito, eu te amo, me perdoe, muito obrigado. Olha a informação. Através da onda mental que ele emitia, de gratidão, de perdão. Então a gente já começa a conectar com o quê? Com o Evangelho de Jesus. Então o Evangelho de Jesus não é coisa de religião, é princípio científico de libertação. É uma coisa que a gente precisa estudar com o coração. Trazer isso para a nossa vida para a gente poder ter o quê? O equilíbrio e a paz que a gente quer. Enquanto a gente teimar e andar fora da lei natural, que é a lei divina, que é a lei de Deus, que está impressa da nossa consciência, quanto mais a gente teimar e andar fora, mais o sofrimento vai vir e a vida vai nos empurrando de volta para o trilho. Essa é uma informação. Eu acho a informação mais importante da vida. Que a gente tem que passar para os nossos filhos, falar para nós mesmos. Então a mente é como um chuveiro da alma. Aquilo que pensamos cairá sobre nós de modo a nos libertar ou se encarcerar. Nós vivemos na era do espírito agora. Materialismo já ficou para trás. É pelo pensamento que nós nos conectamos com a nossa paz, com o reino de Deus. Não é fácil, né? Com tantas influências. Mas nada que a perseverança, a disciplina, um pouco mais de constância não resolva. Um outro livro de André Luiz, Entre o Céu e a Terra. Olha só como é a mesma informação. Clarencio, ministro Clarencio de Nosso Lar. Nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores no campo eletromagnético de nossa organização. Traduzindo, eu vou lá e falo mal de um companheiro, falo mal de um político, falo mal do vizinho, falo mal de alguém. Eu vou estar na lei de Deus? Não. Nem Jesus acusou a mulher adúltera, levaram a mulher adúltera para ele. O povo doido para ele acusar. Ele pegou, abaixou, começou a riscar no chão, virou para a pessoa e falou assim: ó, quem tiver o coração puro aí, pode acusar. Quem não tiver nenhum pecado, foi imaculado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Então, se Jesus não acusou, quem sou eu? Quem somos nós para acusar o outro? Nós sabemos da história toda. Então, Jesus mudou o conceito de justiça para o resto da vida. Então, se eu estou acusando alguém, se eu estou na maledicência, eu vou estar o quê? Atraindo esses fluidos que se assemelham à minha onda mental da maledicência para mim, e isso vai estar o quê? Condensando em torno do meu perispírito, que também é fluido, absorve como uma esponja, forma uma aura, que é um conjunto dessas energias sutis do pensamento, conjunto de emanações eletromagnéticas que me envolve, aí eu não me dou conta. Aí é a dor de barriga que não passa, é a dor de cabeça que não passa, é a doença que não sara, já foi em tudo quanto é médico e não resolve. Porque esse sutil, ele está extremamente conectado com o manifesto. Não tem como separar a matéria do espírito. Não tem como. São ligados através dos chakras, dos cordões fluídicos que ligam o meu espírito, o meu corpo mental, o meu corpo perispiritual, o meu corpo etérico ao meu corpo físico. E cada ligação dessa, existe uma glândula endócrina e um plexo nervoso envolvido. Então, tudo que eu estou emanando, o tipo da onda mental que eu estou emanando, está interferindo no meu metabolismo, na minha saúde física, no meu equilíbrio. Olha o Evangelho de novo, sendo o nosso farol, o nosso guia da saúde. Olha a leitura que o nosso irmão Gualberto fez no início. Estás doente? Porque permanece na calúnia, na cólera,
Quer dizer, a espiritualidade está falando a mesma informação. E nós estamos nos modificando. Logo, cada centro de força, que são os chakras, exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Então a gente começa a entender, porque a doutrina espírita ela é uma legenda do Evangelho. Não tem como entender o Evangelho se nós não pegarmos e estudarmos a doutrina espírita. Nós vamos entender cada passagem do Evangelho de Jesus. Na verdade, é o Evangelho de Deus que Jesus trouxe para nós. Esse código de conduta moral cósmico, de como proceder, como agir. O que ele diz? A cada qual segundo suas obras. E no livro, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, porém o prefácio é Emmanuel que diz. Olha o que Emmanuel diz no prefácio. Cada médium podemos ler cada pessoa, porque todos nós somos médiuns. Cada médium com sua mente, cada mente com seus raios. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer que se eu realmente me modificar, isso que todo palestrante que vem aqui, todo livro espírita, tudo está falando, reforma íntima, modifica, perdoa, aí volta para o Evangelho, vai lá, tolera, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Quer dizer, são princípios o quê? De libertação do ser. Não é papo religioso. Conforme os raios que eu emito por ressonância, eu recebo. Estou em paz? Às vezes eu estou emitindo paz. Ou não estou? Estou em desequilíbrio? Será que eu estou? Será que onde eu estou passando, eu estou deixando um rastro de alegria, um rastro de esperança? Ou eu estou deixando dúvida? Estou deixando descontrole? Então a gente tem que começar a se perguntar. Calderaro é o benfeitor deste livro de André Luiz que chama A Casa Mental, chama No Mundo Maior. E no capítulo 3 tem a casa mental. É como se fosse assim, o cérebro nosso possui, ele é o codificador, ele traduz a mente a sede do espírito. E Calderaro nos diz que esse cérebro, ele compara esse cérebro a um castelo de 3 andares. Isso somos nós. No primeiro andar, muito bem, Calderaro, para nos transformarmos em legítimos elementos de auxílio, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Muito bem. Aí ele tem esses 3 andares, que Calderaro fala o seguinte. O primeiro andar é o nosso sistema nervoso. É o cérebro inicial, que seria como se fosse o subconsciente, residência de nossos impulsos automáticos, é o porão da personalidade. Acima, no segundo andar desse castelo, nós temos a região do córtex motor, que é o consciente, é o domicílio das nossas aquisições atuais. E no terceiro andar, na região dos lobos frontais, nós temos o que? O superconsciente, a casa das noções superiores. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que me fecha no trânsito, e eu já vou logo lá e revido, aonde a minha mente, campos de fixação da mente encarnada, aonde a minha mente está se fixando mais? O que meu cérebro está traduzindo? No sistema nervoso, no primeiro andar. Se eu sou aquela pessoa automática, sabe aquela pessoa que trabalha, vai para casa, não sei o que, automática. Ela nem usa nada do passado para aprender, nem vislumbra nada do futuro. Ela está fixada nesse segundo andar. E se ela é uma pessoa que só medita numa montanha, sabe aquela pessoa com fé sem obras? Ela só medita, ela quer bem todo mundo, mas ela não faz nada. Ela está lá no terceiro andar. Então Calderaro nos fala que nós temos que ter o quê? O equilíbrio. Usar o quê? O que nós já temos no porão do primeiro andar, que já erramos.
os nossos automatismos, os nossos impulsos, utilizar desse manancial de conhecimentos que adquirimos através dos erros, para poder, na atualidade, no segundo andar, poder evoluir, tendo sempre visão no futuro, na espiritualidade, nessas aquisições, nesses valores. E ele nos diz também, Calderaro, que é esse benfeitor deste livro, que o gênero de vida de cada um no corpo carnal determina a densidade do organismo perispiritual após a perda do corpo físico. Ora, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de todos os pensamentos. Por meio dele, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Olha só. Nesse caminho evolutivo que nós estamos seguindo, do átomo até o arcanjo, nós vamos o quê? Segundo toda a doutrina espírita que nos explica, nós vamos desmaterializando esse corpo espiritual. Quanto mais eu estou arraigado no instinto, no mal, na perversidade, na dúvida, na falta de fé, mais o meu organismo, o meu corpo espiritual é densificado. Então tem pessoa que desencarna, ainda anda no chão, ainda corre de chuva achando que vai molhar. Vive na casa com a gente, fica lá comendo, tem que comer, tem que não sei o quê, essas colônias mais próximas da crosta, tem que ir lá, vai no banheiro, dá descarga, porque ainda está materializado. A partir do momento que nós vamos aprendendo a amar, a perdoar, nós vamos o quê? Sutilizando. Vamos trazendo o quê? Essa evolução para a nossa vida. Não tem outro caminho. Ou nós vamos pelo conhecimento, pela inteligência, pelo amor, ou nós vamos pela dor. A escolha é de cada um. Não tem como fugir disso. Aí nós vamos entender por que Jesus falou amor aos inimigos. Ah, está dando para ver, hein? Lá em cima está escrito, Jesus, amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Então, um princípio científico de libertação do ser e progresso da alma. Quando desequilibramos por excesso de fixação mental, nos sintonizamos com inteligências encarnadas e desencarnadas na mesma faixa vibratória que a nossa. No pensamento residem as causas. Então, olha a importância do pensamento. A importância daquele cinzel da boa vontade, do bom ânimo, modelando o nosso sentimento. Para a gente poder o quê? Sintonizar com o mais alto e com isso ter mais paz e mais tranquilidade. Aí Emmanuel responde no livro Consolador. Toda moléstia do corpo, toda doença tem ascendente espiritual. Toda doença vem do sutil, do espírito. Olha o que ele responde. Emmanuel. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Quer dizer, olha a importância da ressignificação do sentimento. A importância de perdoar aquele parente que te ofendeu, mas assim, você tem toda a razão. Você tem razão de nunca mais olhar na cara dele. Mas para você se equilibrar, para você abrir as portas da sua vida, na caminhada, tem que perdoar. E a informação é dada por várias correntes. A gente pega a Seitinoye, que fala que para nós temos que nos reconciliar com todas as coisas do céu e da terra, para que o universo seja nosso amigo. E se o universo for nosso amigo, as ondas curativas de Deus nos permearão. Não é a mesma informação? O que é reconciliar com todas as coisas do céu e da terra, que não seja perdoar, agradecer, é a gratidão? É a mesma informação dada de formas diferentes. Uma hora, né? Tem 1 minuto. Esse, para mim, é o slide mais importante desse estudo, sabe, gente? É como se fosse um roteiro. Isso para mim, porque eu estou fazendo a palestra de equilíbrio, mas não quer dizer que eu sou equilibrado. Eu também estou tentando, entendeu? Como todo mundo, né?
Aliás, essa palestra, quando a gente faz uma palestra, um estudo, a gente vai fazendo assim, respondendo aos nossos questionamentos, né? Então, o que é o homem inteligente na visão da espiritualidade? Ele busca o quê? A autoeducação dessas forças mentais. Ele tem a coragem de olhar para dentro como um observador de fora. Puxa, mas eu estou pensando isso. E autoeducar. Corrigindo os impulsos que não sintonizam com o Evangelho. Tudo que sai do Evangelho, que não está em sintonia, tem que corrigir. E procura se disciplinar incessantemente no bem. Incessantemente. O bem. Veio um anjo chamado Ministro Sanzio, ele foi plasmado numa tela. Isso está no livro Ação e Reação. Aí perguntaram para ele, estava lá André Luiz, outros aprendizes, perguntaram para o Ministro Sanzio, o que é o bem e o mal? Ele estava estudando causa e efeito, lei de ação e reação. Aí o Ministro Sanzio deu uma definição de bem e mal. O bem é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça de todas as criaturas da terra, da sua caminhada. Todo mundo, encarnado e desencarnado, está à sua volta. Você querer que ela progrida, que ela seja feliz, que ela tenha segurança, que ela receba justiça. E o mal? Sabe o que ele falou? Isso é o anjo falando. O mal é a nossa triste vocação de querer o bem só para nós. Olha a sintonia com o Evangelho. E para finalizar, Humberto, é a gente aproximar do Cristo um pouco. Não com aquela visão antiga, dogmática. Não. A gente trazer isso para o nosso coração, para as nossas atitudes, para o nosso dia a dia. O que nós estamos pondo no WhatsApp? O que nós estamos pondo? O que nós estamos vibrando? Que tipo de onda mental nós estamos emitindo? O que nós estamos... nós não somos co-criadores do universo? Nós não co-criamos em cima do pensamento do Criador? Evangelho como roteiro da reforma interior, onde encontraremos os métodos mais simples que nos levarão à verdadeira saúde do corpo e da alma, o verdadeiro equilíbrio. É trazermos essa frequência para o nosso pensar, para o nosso viver. E o último slide, senão o Humberto me bate. É lá na montanha, aquela montanha de 200 metros na Galileia, que Jesus subiu e verbalizou o Evangelho. Vamos lá, vamos sentar lá mentalmente, na nossa casa, vamos fazer uma oração, irmos para lá, sentar lá, começar, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Então não tem que começar pela humildade, daí vai a simplicidade, a resignação, a mansidão, justiça, amor e caridade. A informação está toda aí. Não dá para... É cada um modular o radinho e sintonizar com o mais alto. E os nossos parentes, os nossos queridos que desencarnaram, amanhã é dia de finados, como agora nós temos a informação que o que a gente vibra, cria no universo, vamos vibrar eles recebendo um buquê de flores, sendo envolvidos pelos missionários do Cristo, recebendo fluidos benfazejos de paz, de serenidade, de soerguimento, e não desequilíbrio de ficar, volta, não, eu sofro mais ainda. Vamos levar essa paz, esse equilíbrio. É através do equilíbrio que nós vamos nos sintonizar com o mais alto. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, gente.